Uma noite tranquila e de diversão para quatro amigos que buscavam aproveitar um ambiente calmo e aconchegante que a floresta e o lago tinham para oferecer. Em um acampamento à beira de um lago tranquilo, rodeado por toda essa natureza. Mas o que eles não esperavam é que aquela noite a floresta guardaria um segredo. Três daqueles quatro amigos nunca voltariam para casa. Bom, não com vida. E o único sobrevivente se tornou para sempre o maior e o principal suspeito desse crime que intrigou e colocou à prova a capacidade da polícia da época. Este é o caso do Lago Bodom, um dos crimes mais macabros e sem solução, que até hoje intrigam as pessoas que moram naquela região, deixa mitos e crenças para aqueles que tentam desvendar esse caso. Fala Obscuro, eu sou Bira Brunelli e hoje eu vou contar para vocês um caso muito interessante e que deixa muitos mistérios, e até hoje ele continua sem solução. Mas antes, se você puder, deixa aquele likezinho no vídeo, se inscreve no canal, vai ser de muita ajuda. Mas chega de blá blá blá. Editor, solta a vinheta. O Lago Bodom fica localizado em Espoo, na Finlândia, a cerca de 22 km de Helsinki. É um lago cercado por densas florestas de clima frio e paisagem tranquila, típicos dos cenários nórdicos. É um local bastante frequentado por moradores e turistas que buscam por acampamentos, esportes, sendo eles no verão esportes aquáticos, ciclismos e trilhas. No inverno, esportes na neve, como esqui, que deixa o lugar ainda mais mitológico. Naquele início de junho de 1960, quatro adolescentes decidiram acampar na região do Lago Bodom. Mayla, 15 anos, extrovertida, era conhecida por ter um sorriso encantador e alegrar a todos por onde passava. Seppo Bosman, 18 anos, namorado de Mayla, um jovem tranquilo, cheio de sonhos e era extremamente protetor. Anja Mack, 15 anos, melhor amiga de Mayla, uma jovem meiga e doce que tinha o sonho de se tornar professora. E Nils Gustafsson, 18 anos, apaixonados por motos e aventura, era um garoto conhecido e amigo de todos os jovens da cidade. Eles montaram a barraca perto do lago, riram, nadaram, comeram, curtiram alguns momentos felizes entre amigos. Tudo parecia perfeito, até que a noite caiu. Naquela madrugada de 5 de junho, um ataque brutal aconteceu contra aqueles amigos, que só queriam aproveitar uma noite tranquila e amigável, deixando marcas e rastros de muita agressividade por todo o local onde os jovens estavam. Os garotos foram atacados com golpes violentos de faca e outros objetos que causaram graves ferimentos. 3 deles foram mortos dentro da barraca, sem chance de se defender do ataque terrível. Mayla foi quem sofreu o ataque mais brutal, parcialmente despida e com sinais de agressões muito mais intensos que causaram marcas terríveis pelo seu corpo. Foram 15 facadas. Nils foi encontrado do lado de fora, desacordado, com a mandíbula e crânio fraturados. E ainda sem saber explicar o que aconteceu no local, ele foi levado às pressas para o hospital. A cena do crime levantava perguntas estranhas, já que não levava a suspeito nenhum. A barraca estava rasgada de fora para dentro, indicando que os jovens foram atacados de surpresa, sendo impossível se defender. A chave das motos haviam sumido. Seria algo premeditado? Alguém queria pegar os jovens de surpresa e impossibilitar qualquer tentativa de fuga? Eram tantas as perguntas e poucas as respostas. Um dos sapatos de Seppo foi encontrado cerca de 500 metros longe da barraca, como se alguém tivesse fugido ou arrastado o objeto, deixando mais dúvidas sobre aquele crime horrível que marcou para sempre aquele local. E a pergunta era: quem? Por quê? Já que os amigos não tinham rinchas e nem inimigos. A polícia local foi chamada, mas logo cometeram diversos erros que comprometeram a investigação do começo ao fim. Eram curiosos que invadiram a cena, que não foi isolada corretamente, era gente pisando e movendo objetos e provas que poderiam ser cruciais para encontrar o autor. As roupas e objetos com sangue não foram guardadas ou examinadas corretamente. A situação era tão caótica e vergonhosa para a polícia que o exército precisou ser acionado para vasculhar a floresta em busca do assassino, mas também não tiveram nenhuma resposta, causando ainda mais bagunça na investigação frustrada da polícia. A imprensa criticava duramente, falavam de uma investigação desorganizada, sem direção, vergonhosa e que perdeu as melhores chances de investigar o culpado à frente de um completo fiasco.
Niels Gustafsson era o único sobrevivente. Ele relatou ter lembranças muito vagas da madrugada, apenas flashes desconexos. Esse fenômeno é muito comum entre indivíduos submetidos a altos níveis de estresse ou adrenalina, que podem apresentar lapsos temporários de memória. Ele disse apenas que acordou assustado e cercado pelos corpos dos amigos, sem entender o que havia acontecido. E desde então, sua vida nunca mais foi a mesma. Após anos vivendo sobre trauma e suspeita, Niels seguiu sua vida de forma discreta, evitou holofortes, cercou-se de poucos amigos e carregou consigo lembranças que nunca conseguiu esquecer. Mas em 2004, 40 anos depois, o caso foi reaberto. Niels foi preso e acusado de ser o assassino dos amigos. As acusações eram de que Niels teria se desentendido com os amigos e por motivos de ciúmes, em algum momento de fúria, ele teria atacado seus amigos brutalmente. Mas, sem provas concretas pelo ocorrido, Niels foi absolvido e ainda recebeu uma indenização pelos danos que o processo lhe causou. Mas até hoje, muitos acreditam que ele sabe muito mais do que contou para a polícia. Com a investigação péssima e quase sem nenhuma resposta, surgiram diversas teorias e os suspeitos se multiplicaram. De ex-nazi policial a um soldado soviético que havia enlouquecido e vivia nas redondezas da mata isolado. Primeiro, Hans, o ex-nazi misterioso. Morava próximo ao lago, tinha um passado sombrio. Ele havia sido médico da SS nazi durante a Segunda Guerra. Dias após o crime, apareceu em um hospital com roupas manchadas de sangue e lama. Estava desorientado, mas logo foi liberado. Asman já tinha sido suspeito do desaparecimento e morte de Kilik-Sari em 1953. Na época foi visto dirigindo próximo ao local do crime. Até a esposa confirmou que ele havia mentido sobre seu paradeiro. Apesar disso, a polícia nunca reuniu provas sólidas contra ele. Coincidência ou não, após os crimes do Lago Bodom, Asman raspou o cabelo e mudou o visual. Muitos acreditam que ele teria usado a experiência da guerra e frieza para executar os jovens. Segundo, Valdemar Gilstrom, o Homem da Praia. Era zelador da região e apelidado de O Homem da Praia. Tinha fama de odiar os campistas, atirava pedras, rasgava barracas e ameaçava jovens que usavam o lago. Vizinhos relataram que ele chegou a confessar o crime quando estava bêbado em um bar local. Mas a polícia nunca levou a sério, alegando que Valdemar tinha distúrbios mentais. Em 1969, ele se suicidou afogando-se justamente no Lago Bodom. Esse ato fortaleceu ainda mais a suspeita popular. Muitos acreditam que ele finalmente assumiu a sua culpa, mas oficialmente nunca foi ligado ao caso do Lago Bodom. 3. Pauli Lioma, o ex-policial violento. Ex-membro da polícia finlandesa com histórico de agressividade e violência contra baderneiros, ele havia tratado outras pessoas com agressividade, mas nenhuma chegou a ser dessa forma. Ele estava na região na época e muitos acreditavam que ele poderia ter tentado intimidar os jovens e perdido o controle, feito muito mais do que dar uma dura nos jovens. Só que ele tinha um álibi confirmado e até hoje sua ligação com o caso é debatida em círculo de investigadores amadores. 4. O soldado soviético desconhecido. Teoria popular afirma que o desertor da União Soviética poderia viver escondido na floresta, isolado, louco e com instinto violento. Há rumores de que um soldado havia desertado a União Soviética e passara a se esconder. Vivendo intocado na floresta, com a sanidade bem debilitada, cometeu esse ataque violento e sem explicação. A região poderia ter muito mais desertores da Guerra Fria na região, mas nenhuma prova sustenta essa hipótese. O mistério do Lago Bodom continua vivo. Foi um assassino aleatório que decidiu saciar seu desejo de morte? Um conhecido dos jovens que queria se vingar por algum motivo? Ou um erro da polícia que deixou o verdadeiro culpado escapar? Mais de 6 décadas se passaram e o Lago Bodom segue sendo palco de lendas, teorias e especulações. O crime nunca foi solucionado e talvez nunca seja. Mas e você? Já ouviu falar do caso do Lago Bodom? Você tem alguma teoria? Sabe alguma coisa que a gente não sabe? Deixa aqui nos comentários, vamos debater as ideias sobre o Lago Bodom.